odiando sempre mais e como suplicamos aqueles que na caminhada ficam para trás, de alguma maneira, nas diversas periferias sociais. Começo por uma pequena introdução sobre este processo de discernimento ao longo da história da Igreja. É o título que nos foi dado no horizonte de uma nova geografia eclesial, como pensar a reorganização da ação pastoral de uma igreja, acrescento eu, em saída. Eu tenho menos em olhar para o momento presente e tentar iluminar um pouco as dinâmicas em que nós estamos envolvidos, que eu acho que é nessas que devemos prestar atenção para encontrar as respostas. Depois o Júlio falará sobre este processo de discernimento, como chega às periferias sociais, e depois o Pedro, como estar com os que seguem novas pistas para o amanhã. O Júlio, atualmente responsável da Caritas Diocesana, é casado, tem 2 netos, que é a alegria dele, 2 filhos, portanto 2 noras também, é do Juncal, licenciou-se em Direito, é reformado e pertence a uma data de movimentos e de serviços, quer na paróquia, quer noutros âmbitos. Estou batizado. Já agora, não sei. E o Pedro, só para não estar a interromper, também é casado, é pai de 2 filhos, é engenheiro eletrotécnico, fez o seu percurso todo no escotismo até ser o chefe regional, é neste momento formador no CNE, pertence à direção de bombeiros da Maceira e é coordenador da catequese no centro da sua paróquia, do seu lugar, de Valdagunha da Maceira. Eu criei esta primeira parte, tentando um pouco situar este processo de discernimento, como já ouvimos dizer, difícil, exigente, mas surpreendente para o caminho da Igreja. E começo por citar São Lucas. Dizia Jesus às multidões: quando vedes uma nuvem levantar-se do poente, dizeis logo que vem lá chuva, e assim sucede. E quando sopra o vento sul, dizeis vai haver muito calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis reconhecer o tempo presente? Ler os sinais dos tempos não é por isso uma questão de moda, não é algo que nos seja facultativo, é uma exigência incontornável da fé. Isto implica passar para além das aparências e ler o sentido profundo da história. Tal categoria que eu consigo assumir e com isso se reconciliou com a modernidade e pôs em processo uma data de situações que estavam bloqueadas durante séculos. Temos, pelas palavras de Jesus, 2 tipos de discernimento: natural e espiritual. O natural vai se aperfeiçoando, a meteorologia vai sendo cada vez menos incerta e a gente consegue ter mais probabilidade. Este verão, 15 dias numa festa lá na paróquia, lá o tempo dizia que ia chover muito naquela terra, chama-se Los Santos. E a gente achava que portanto muda, isto, o tempo está sempre a mudar. Então não é que começa a festa, desabou uma tal quantidade de água que destruiu tudo. Aquela gente ficou sem nada, mas ao final da tarde, como aquilo era temporário, já conseguiram reerguer todo o arraial e a festa. Mas acertou, portanto, eu tenho que reconhecer que é cada vez uma ciência menos inexata. E depois há o sentido, digamos assim, espiritual. E este discernimento espiritual é o que Jesus reclamava na multidão, perante o que ela estava a ver e a ouvir. Então, o grego tem 2 termos para falar do tempo. O Cronos, para percebermos um bocadinho de São Lucas,
e o Kairos, ou Kairos. O primeiro, Cronos, esses são dos factos da vida, medida em horas, dias e anos. O Kairos é a oportunidade em que algo importante pode ser feito. E Lucas coloca nas palavras de Jesus esta palavra, Kairos. Provavelmente Jesus não terá falado grego. Ao chamar hipócritas aos seus ouvintes, Jesus está a dizer-lhes que tinham condições para compreender o que nele acontecia e não o quiseram reconhecer nem aceitar. Esta, digamos assim, é uma advertência que fica para todos os tempos, para a Igreja. Como discernir na fé o Kairos de cada tempo? Como Jesus estava a pedir aos seus discípulos, à multidão que tinha pela frente, olhai para a história, para as promessas do povo de Israel, para o que se diz sobre o Messias e comparai, e ver, e fazer a comparação. Então, nós temos dois grandes pressupostos. Sintonizar com o Reino de Deus, pelo acolhimento do Evangelho de Jesus. É o horizonte maior. É este que nos deslumbra e que nos atira para o futuro. E sentir com a Igreja, com a comunidade dos discípulos de Jesus, animada e guiada pelo Espírito Santo. São, digamos assim, as duas condições. Só assim poderemos discernir o tempo presente como Kairos, como oportunidade, tempo favorável, como nos diz São Paulo, oferecido por Deus para acolher e anunciar a boa nova do Reino. O tempo presente. Na exortação à alegria do Evangelho, o Papa reconhece a existência de um excesso de diagnóstico e a falta de propostas de ação realmente aplicáveis. Detemos demasiado nos entretantos, como alguém dizia numa célula telenovela. E acrescenta, não ser de grande proveito um olhar puramente sociológico, ainda que faça as delícias de todos os analistas. Na exortação, a última, alegrai-vos e exultai, ao refletir sobre o discernimento espiritual, afirma que este não exclui as sabedorias humanas, mas transcende-as. E vai mais longe. Não bastam sequer as normas sábias da Igreja, pois trata-se de entrever o mistério daquele projeto único e irrepetível que Deus tem para cada um. Dois níveis deste discernimento eclesial. O primeiro, o pessoal, tivemos, digamos, uma belíssima conferência sobre ele. Então, podia ser o discernimento educacional das grandes figuras da história da Igreja, do mundo bíblico, mas aquela que ouvimos antes. Serve-nos para perceber a necessidade deste discernimento social, espiritual, nas situações concretas de fragilidade do matrimónio. Portanto, eu centro mais no discernimento comunitário, sempre presente na vida da Igreja, consigo, os signos, mas tornou-se hoje uma prioridade a todos os lugares. Depois aqui, duas pinceladas na história da Igreja. No princípio, a comunidade foi protagonista, juntamente com o Espírito Santo. E os apóstolos sentiram-se envolvidos por essa comunidade. E procedem a escolhas. Em pouco tempo, grandes escolhas, que vão além daquilo que o Senhor tinha dito. Escolhem um substituto para Judas, inovam, criando um novo serviço, o diaconado, e aprofundam de tal maneira a mensagem evangélica no confronto da realidade com o mistério pascal, a morte e a ressurreição do Senhor, que se libertam da normativa de pertença ao povo judaico e se abrem a todas as novas culturas onde a Igreja estava a chegar. Na passagem dos séculos, o processo destes 2000 anos, podemos resumi-lo assim: fomos perdendo a comunidade, fomos fragilizando a relação colegial entre os bispos, temos a separação das igrejas do Oriente. No segundo milénio foi crescendo solitariamente o ministério petrino, ficando para trás também todo o ministério episcopal, e chegámos ao ponto no século XIX, de facto, com a visão os dois dogmas ligados ao Papa, de alguma maneira isolado, ficou isolado.
digamos, chamando assim todo o poder, mas ao mesmo tempo isolado do resto. A ironia da história, no momento que parece de maior triunfo e glória, ficam sem as possessões. E o Concílio termina por causa disso, ficam sem os chamados Estados Pontifícios. Ou seja, começava, de alguma maneira, o Senhor a esvaziar um certo sentido de poder terreno que não serviu ao Evangelho. Então, vivemos o final do século, este século, entre 1700 e 1870 até o Concílio, com um ambiente muito particular na vida da Igreja. E dou este salto para os inícios do pontificado do Papa João XXIII, onde, de facto, se reinicia um novo processo, se abre um novo processo de discernimento. E coisas muito simples, o secretário Monsenhor Capo Vila, eu sei isto a partir dos professores da Gregoriana, que contavam, os mais velhos, contavam estas histórias dos encontros que tinham tido lá com o secretário do Papa João XXIII. Então, teria causado muita impressão o gesto de reverência e obediência dos cardeais, alguns com bengala, de muita idade, que era quase semelhante à dupla genuflexão que nós fazemos ao Santíssimo. E sentiu-se pequenino diante daquela gente de enorme saber, com aquele gesto, ter-se sentido muito tocado, e pensou logo que, com gente com tanto saber à sua frente, vinha de Veneza, um homem simples, haveria de contar com eles para o governo da Igreja. Sem ele saber, estava a examinar a ideia do Concílio. Mas os primeiros sinais são contraditórios. Há a surpresa pelo Concílio, a convocação do Concílio, a convocação do Sínodo para Roma, o desejo de renovar e rever o Código de Direito Canónico, mas há também a decepção. Do Sínodo de Roma vêm imposições disciplinares. 2 exegetas, Zvervik e Leoné, foram impedidos de lecionar. E o latim volta às salas de aula das universidades pontifícias. E por isso, quando começa, depois de convocar o Conselho e se organizar as primeiras comissões, que eram todas lideradas, ou quase todas, pelos responsáveis dos dicastérios romanos, os documentos repetiam proibições e condenações. Para muitos, o Concílio iria ser uma tristeza. Até porque a doutrina definida um século antes sobre o primado do Papa e a infalibilidade pontifícia parecia torná-lo dispensável. O Concílio parecia não ser necessário. A conclusão, dava-se, era uma só. Não é preciso Concílio, o Papa resolve. Qualquer questão que surja deve ser submetida ao Papa e, uma vez resolvida, os bispos, os padres e leigos devem obedecer isso de cá. Era a mentalidade com que se chegava ao Concílio Vaticano II. Portanto, no máximo, o que faltava no processo de discernimento era elaborar as perguntas e implementar as decisões que viessem de Roma. Tudo claro, tudo simples. Era assim. Só que João XXIII, enorme. O seu pensamento era conservador, a estrutura, mas o seu coração, capaz de acolher com ternura, era pastoso. E tudo começou a mudar com os seus gestos e atitudes. 2 exemplos. Ao arcebispo de Cantuária, da Igreja Anglicana, que veio visitá-lo, conversavam sobre muitas coisas, também sobre o comunismo. A certa altura, o Papa João XXIII diz: tão pouca coisa nos separa, somente as ideias. E depois a filha do presidente Khrushchev, do secretário do Partido Comunista da URSS, explica-lhe o nome de um dos seus filhos, João. E manda-lhe um beijinho. E dizendo: os outros irmãos, eles eram 3 filhos, a filha, eles não se vão importar, vão perceber, por ser João, que é também o meu nome, vão ficar contentes. Ao dar-se depois, nos trabalhos de preparação, ao dar-se conta do estilo e do tom dos documentos preparatórios, o Papa o que é que fez? Pediu uma fita métrica, juntou-os a todos e comentou: tenho aqui meia meta de condenações. Não foi para isso que convoquei consigo. O Monsenhor Capo Vila que contava. Nas tertúlias com os padres jesuítas. Fez várias vezes. Na abertura do concílio, ele declara o que nós já sabemos:
Nos dias de hoje, a esposa de Cristo prefere usar antes a medicina da misericórdia do que a da severidade. O concílio não era para condenar nem para repetir verdades já sabidas, mas contribuir para o bem dos fiéis, pastoral, no respeito para com os irmãos separados, procurando e atualizando a vida da Igreja, adjornamento, em relação com o mundo, diálogo. É também por esta razão, não só, porque havia razões teológicas e eclesiológicas, que o capítulo, um documento que estava pensado sobre Maria, acaba por integrar como capítulo a Lumen Gentium, precisamente também por esta sensibilidade ecuménica. Então o Kairos conciliar a dimensão pastoral. O que é útil para o agir do cristão hoje, interna e externamente. O adjornamento da Igreja, abrir-se aos novos tempos. Estava tudo a mudar depois da Segunda Guerra Mundial. Os tempos eram de otimismo, eram de, digamos, de disponibilidade para o diálogo, para o encontro. Então não se devia, de facto, regressar ao passado, mas antes, no fundo, procurar que a Igreja se tornasse mais leve, mais compreensível. A preocupação antes os documentos preparatórios eram condenatórios. Também, digamos assim, definiu o estilo de relação com os irmãos separados. Agora o Papa vem com esta preocupação. Os textos deviam ser capazes de despertar a atenção dos irmãos separados. Positivamente. Desde o sílabus do documento do século XIX que Pio IX pensava que a Igreja não se podia reconciliar com a modernidade. E o Papa diz que não podemos continuar na defensiva. É um pouco isto que hoje, até como estava a dizer, alguns achavam preferível continuássemos a ser claramente afirmativos da nossa identidade contra. Então, com esta chave hermenêutica, os padres passaram de espectadores a protagonistas do concílio. Eram bispos do mundo inteiro. 3.000 e tal. Seriam espectadores de um concílio, aprovando, digamos assim, em pouco tempo, os documentos que lhe eram dados, postos para frente. E o que é que acontece? Começam a ler os documentos, pedem tempo, e à luz daquele discurso memorável do Papa João XXIII, rejeitam 71 dos 72 documentos preparados pelas comissões. Restou apenas um, porque já tinha muito caminho feito desde o século XIX, a liturgia. Foi o único. E mesmo assim sofreu, digamos assim, também alteração. Então, atualizando para não perder e chegar um pouquinho ao que interessa, discernindo com o Papa Francisco. É um pouquinho o que o Papa, de alguma maneira, nos pede. Uma participação corresponsável na vida da Igreja, discernindo com ele. E ele dá-nos algumas pistas para isso. Diz-nos que o serviço da fé ao bem comum é sempre um serviço de esperança. Do futuro que vem de Jesus ressuscitado. Gosto muito dessa frase. Do futuro que nos vem de Cristo ressuscitado. E prossegue explicando um bocadinho mais. É da Lumen Fidei, a tal encíclica que foi escrita a duas mãos, pelo antecessor e por ele. E prossegue. Não deixemos que nos roubem a esperança, nem permitamos que esta seja anulada por soluções e propostas imediatas que nos bloqueiem o caminho, que fragmentam o tempo transformando-o em espaço. O importante é sempre, o tempo é sempre superior ao espaço. O espaço cristaliza os processos. As lutas de poder, as questões de sumenos passam sempre por aqui. Ao passo que o tempo projeta para o futuro e impele a caminhar na esperança. Neste contexto, na exaltação pastoral à alegria do Evangelho, o Papa Francisco enumera um conjunto de 4 princípios, já foram citados várias vezes, para o discernimento de uma igreja em saída. Princípios já foram muito citados, quase só, valorizando algum aspecto. O tempo é superior ao espaço. Ocupar-nos mais em iniciar processos do que em possuir os espaços. A unidade prevalece sobre o conflito. Esta, digamos assim, é uma exigência que nos implica a todos. Aceitarmos suportar o conflito
para o resolver e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. Felizes os pacificadores. Estamos pouco preparados para isto. Porque temos uma leitura muitas vezes negativa do conflito. O conflito pode ser positivo, pode ser simplesmente duas pessoas de boa vontade e bem intencionadas a procurar entender como sair de determinada situação. A realidade é mais importante do que a ideia. A ideia desligada da realidade não empenha. O que empenha é a realidade iluminada pelo raciocínio. O todo é superior à parte e a ideia de que o modelo não é esfera, porque anulam-se todas as diferenças. Estamos todos aí equidistantes do centro. O modelo é o poliedro, que reflete a confluência de todas as partes que nele mantêm a sua originalidade. Portanto, os dons próprios de cada um, de cada comunidade, são para manter, valorizar, porque isso é uma riqueza. A intuição fundamental que me parece que o Papa nos pode trazer neste processo de discernimento é este: tornar-se povo. Os 4 princípios visam a transformação da massa arrastada pelas forças dominantes em povo. É o que estamos a viver. Somos, digamos assim, presa fácil das manipulações da cultura dominante. E então, diz-nos depois, desenvolve um pouco a ideia, as sociedades multiculturais naquela em que vivemos já não são povo. Uns, por isso, tornar-se povo. E a Igreja tem uma missão, os cristãos têm uma missão neste contexto. O serviço que podem prestar é oferecer a sua especificidade. São um povo de Deus, que vive uma unidade de fundo na riqueza das suas diferenças. E isto não para a gente encontrar espaço para voltarmos a impor a nossa cartilha, as nossas expectativas, os nossos valores, tipo de cima para baixo, mas para sermos um povo a caminho com, que no fundo está em todas as cidades, aldeias, onde Deus já habita, muito antes da gente lá chegar, com essas realidades nos preocuparmos, ou eventualmente nos ocuparmos. Já lá está. Portanto, é sermos povo a caminho com todos aqueles no meio dos quais vivemos. Para isso, é preciso converter o olhar, romper a cortina da ruptura, da indiferença face ao outro, assumir a responsabilidade pela vida como um todo e passar de uma visão estática para uma visão processual. É uma exigência da esperança. O que é a esperança se dá um contínuo iniciar de processo? Aceitando com confiança a indisponibilidade do tempo. Não podemos dominar, não podemos controlar. É uma surpresa. Como não podemos, digamos assim, controlar os resultados. Esta é a parte que talvez nos assuste mais. Já foi dito de várias maneiras ao longo destes 2 dias. Emmanuel Mounier dizia que a esperança semeia começos. E esta é precisamente a virtude de quem sabe iniciar processos. É o tempo da misericórdia, podemos dizer. Francisco reconhece na misericórdia esta categoria geradora de uma adequada forma de vida cristã e eclesial capaz de fazer emergir dinamismos novos. Todo o trabalho que ele tem feito a partir desta categoria é mobilizador, dentro e fora da igreja. Depois, coisas concretas para, e com isto termino. Passando digamos assim, o trabalho que nos é pedido hoje fazer, há pouco dizia-se que tivemos 50 anos em alguns aspectos difíceis, digamos assim, onde não foi possível grande evolução, e temos algum cansaço nas estruturas de participação da Igreja. Provavelmente porque ele não se aprofundou, não se caminhou mais fundo, e por isso há uma certa desilusão. Ora, há pelo menos 2 inversões na Lumen Gentium que precisam de ser aprofundadas. E a primeira é esta radical igualdade dos fiéis. Só depois vêm os serviços ao povo de Deus e do povo de Deus. O primeiro esquema da futura Constituição começava no capítulo sobre a hierarquia e abordava depois o laicado. No novo texto, foi anteposto um capítulo sobre o povo de Deus. Porque isso é uma expressão interessante do Papa Francisco. Porque ninguém na Igreja nasce diácono, padre, bispo ou religioso, mas cristão, membro do povo de Deus, com igual dignidade oferecida pela graça de Deus a todo o ser humano. Por fim, a Constituição abre, na sua evolução, até à aprovação final, abre com um capítulo sobre o mistério da Igreja.
E, portanto, é invertida a pirâmide. O que estava no topo passa a estar na base como suporte de tudo mais. Primeiro o mistério, as raízes profundas. Depois o povo e depois os servidores do povo. E o próprio título do Evangelho, Luz das Nações, não se refere-se a Cristo, não à Igreja. No fundo, descentrando a Igreja de si mesma, para servir o único mediador e a humanidade que ele veio salvar como sacramento e instrumento. E este serviço é a missão de todos, consoante a graça que cada um recebeu. Deve, por isso, promover-se mais e melhor a participação e a corresponsabilidade de todo o povo de Deus. O que diz respeito a todos, porque todos devem participar. E o problema é que não temos forma de o fazer, porque durante muito tempo, muitos séculos, estavam dispensados. E hoje, para fazer a conversão desta mentalidade ou mudança, torna-se um trabalho exigente, permanente, mas que é o que nos é oferecido fazer nos dias que correm. A segunda inversão tem a ver com o chamamento à santidade. Antes, o documento começava por falar primeiro da vida religiosa e depois a que falava da santidade. Dá-se uma segunda inversão colocando antes do capítulo sobre os religiosos, o quinto, um sobre a santidade de todo o povo de Deus, o quarto capítulo. É sobre esta feliz realidade que o Papa Francisco escreveu a sua terceira exortação apostólica, Alegrai-vos e exultai. Importa, por isso, neste contexto, empreender caminhos novos para que cada batizado aprofunda a comunhão pessoal com o Pai, no contacto com a Bíblia. Será a Bíblia o caminho da libertação de cada um de nós. O contacto com a Bíblia trará a maioridade ao povo de Deus e aos leigos, concretamente. Por isso, também, juntamente com a experiência pessoal de oração e com o serviço dos amigos, é necessário. Então, para finalizar, 2 instrumentos pedagógicos que penso que nos ajudarão a colocar em prática este discernimento no nosso tempo. E são conhecidos, não é? Um deles é o método de revisão de vida, que foi aqui chamado muitas vezes e citado muitas vezes. Porquê? Porque este método permite uma especial atenção aos sinais dos tempos. Convida a um contacto permanente com a Palavra de Deus para capacitar a pessoa ou a comunidade na sua leitura e identificar os desafios que estes sinais transportam. Ajuda a situar não fora nem acima do povo de Deus o serviço do ministério ordenado, fazendo compreender que a vida da comunidade cristã não termina onde ele não possa chegar, onde o padre não chega. E a tristeza é que às vezes se pensa que termina. É que de facto corremos hoje o risco de criar periferias eclesiásticas, ou seja, onde os padres não chegam. Pensa que não chega a vida da Igreja. Por isso, precisamos de fazer esta reflexão, de estarmos suficientemente atentos aos sinais dos tempos, acolhendo os dons que o Senhor nos oferece. Pois Deus não escolhe os mais capazes aos nossos olhos, mas capacita aqueles que escolhem. O último instrumento é o método projeto, que sempre existiu, como no método de visão de vida também sempre existiu, mas que Baden-Powell lhe deu, de facto, um cunho que todas as pedagogias modernas do século XX acabaram por usar. Este método permite recolher o contributo de todos, enriquecer as propostas iniciais e promover a participação alargada dentro e fora da comunidade. Oferece um enquadramento diferente ao Ministério Ordenado, esvaziando o clericalismo, sempre latente e resistente. O presbítero preside ao discernimento da comunidade, mas não executa todas as funções, nem substitui os outros ministérios. Como na Igreja Nascente, vigia para que a comunidade mantenha vivo o desejo da escuta da palavra e permaneça atenta aos sinais dos tempos, acompanhando o discernimento pessoal e promovendo o discernimento da comunidade. Tenho dito.
Ora bem, eu temo que não venha dizer-vos nada de novo. E gostaria de primeiro, antes de mais, fazer um alerta. É que, de facto, esta invitação, isto que vou dizer-vos, vou mostrar-vos, são preocupações minhas. E, portanto, não há, de forma alguma, qualquer intenção crítica, quem quer que seja, porque sabemos que estamos em igreja e em igreja fazemos, enfim, cada um dentro das suas possibilidades e o que conseguimos melhor. E a ideia que o tema que foi proposto, a frase que foi proposta, será de como chegar às periferias sociais. E eu acrescentei, entre parênteses, os pobres. Pobres, e neste sentido, pobres, eu gostava de alargar um pouco esta questão. Não apenas os pobres em termos monetários, não apenas aqueles que vivem sem as condições mínimas de subsistência, mas há muitas pobrezas no meio de nós. E eu penso que seria bom que estivéssemos alertados para estas situações, para estas formas de pobreza. E, em subtítulo, os campos de missão onde a Igreja há de necessariamente estar. Isto da Igreja convertida a esta terceira dimensão, não apenas a profética e a celebrativa, mas também a caritativa. É realmente esta questão, pois de manhã falava-se em conversão. Que dentro da Igreja, dentro das nossas comunidades, não a conversão já tanto ao cristianismo, não tanto a conversão a Cristo, mas sim a conversão a estas adesões, a estes temas que realmente fazem parte da nossa vida, da nossa cristã. É óbvio que o Papa e a alegria do Evangelho tem sido muito citado e continuará a ser, porque ela de facto é para nós uma fonte inspiradora e não só. No coração de Deus, ocupa um lugar preferencial os pobres. Portanto, para o Papa Francisco, não temos qualquer dúvida de que os pobres, a questão da misericórdia de Deus e os pobres ocupam um lugar central nas suas preocupações. E continuamos, número 186, deriva da nossa fé em Cristo que se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. E aqui assim é que eu tentava alargar um pouco este conceito de pobreza. Não apenas a pobreza física, não apenas a pobreza, a falta de rendimento, mas também a solidão, muitas vezes a falta de companhia, muitas outras situações que nós encontramos, a falta de compreensão, muitas vezes perante as pessoas, o isolamento em que elas muitas vezes se sentem não apenas porque estão sós, mas porque realmente as situações da vida. E esta deveria ser para mim uma questão de discernimento nas nossas paróquias, estarmos atentos a todas estas questões, porque de facto, diz o Papa Francisco, que Cristo que se fez pobre e se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. Cada cristão, continuando com o Papa Francisco, a cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Cada cristão e cada comunidade, permitam que sublinhe, cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comunidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. E, naturalmente, esta luz do Evangelho não é apenas a palavra, mas são as consequências a que este Evangelho nos leva. As interpelações que o Evangelho nos coloca no dia-a-dia, nomeadamente a atenção aos mais pobres. Não precisamos ir mais longe, temos a palavra do bom samaritano, em que Jesus Cristo nos diz exatamente como é que devemos tratar os mais pobres, os necessitados, pegando-lhe ao colo. Ele diz que a filha da altura, o bom samaritano, pegou nele e colocou sobre a sua vontade. Portanto, significa que o colocou ao colo. A atenção aos mais pobres e fragilizados é um dever de toda a comunidade e não de apenas um grupo.
Esta é uma tentação que nós muitas vezes sentimos nas nossas comunidades. Ok, está lá o grupo socio-caritativo, portanto o grupo socio-caritativo resolve a questão. Não. Não. A atenção aos mais pobres é um dever de toda a comunidade. Uma comunidade viva, uma comunidade celebrativa, uma comunidade que anuncia o Evangelho, tem necessariamente que se preocupar com os mais marginalizados, com os mais pobres, com aqueles que precisam de atenção. Deus Caritas é, João 16, a Igreja não pode descurar o serviço da caridade, tal como não pode negligenciar os sacramentos, nem a palavra. Portanto, não estou a acrescentar nada àquilo que já foi dito de forma mais sábia do que eu. Portanto, a Igreja não pode descurar o serviço da caridade, tal como não pode negligenciar os sacramentos, e nem a palavra. Não se entende uma comunidade paroquial onde a palavra não é anunciada, não se entende uma comunidade onde não há a sacralização, portanto não há as celebrações sacramentais, como também não pode haver uma igreja, uma comunidade paroquial que não preste atenção e serviço aos mais pobres. No nosso Bispo Dom António, chamados à caridade, Carta Pastoral 2010, diz no ponto 1.2: a crise económica não explica o amplo leque de situações de fragilidade e de precariedade, muitas vezes camufladas e escondidas, presentes na nossa sociedade. Eu digo acentuo que é o 2010 porque, de facto, estamos recordados que vivíamos um pouco mais em crise do que agora. Quer dizer, esta questão da crise ter passado é ilusória. Mas, na altura, vivia-se com mais acuidade. Pelo menos a comunicação social fazia, de facto, dela maior anúncio e, de facto, havia uma situação de desemprego muito superior àquela que temos, temos agora, sem dúvida alguma, em que, de facto, havia todos os dias empresas a fecharem, a lançarem números de desempregados para o desemprego, havia todos aqueles problemas que existiam. Mas o Sr. António diz-nos isto: a crise económica não explica o amplo leque de situações de fragilidade e de precariedade, muitas vezes camufladas e escondidas na nossa sociedade. E aqui faz um apelo à questão também, entendo eu, àquelas questões de pobreza envergonhada, àquelas situações que muitas vezes não apareceram e que muitas delas foram dramáticas, em que pessoas que tinham a sua situação normalizada, enfim, tinham o seu trabalho, tinham o seu emprego, tinham as suas obrigações que cumpriam habitualmente e que de repente ficam em situação de grande precariedade. Continuando com os chamados à caridade, a nossa sociedade tornou-se uma rede mundial de possibilidades de comunicação. No entanto, o ritmo estressante e a superficialidade da vida tornam difícil o verdadeiro encontro pessoal, o acolhimento, a atenção, a presença aos outros, a comunicação profunda que atinge o próprio ambiente familiar. Meus caros amigos, amigas, aqui temos as diversas formas de pobreza que o Sr. António nos enuncia, de forma absolutamente explícita. O acolhimento, a atenção, a presença aos outros, a comunicação profunda. Portanto, enfim, todas as situações de fragilidade que muitas vezes nas nossas comunidades nós não nos apercebemos. Nós muitas vezes estamos preocupados com muitas outras coisas mais vistosas, mais enganadas, mais preocupantes e descuramos aquilo que de facto é essencial, muitas vezes para os nossos irmãos mais fragilizados, mais que têm de ir em situações mais complicadas. E agora, permitam-me que cite João, capítulo 2, versículos 1 a 3. Faltou o vinho e a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. O que isto tem a ver com a pobreza? Tem tudo. Maria, que estava nas bodas, estava na festa, um casamento, calculamos de grande alegria, como nós conhecemos os nossos casamentos, reparou que faltou o vinho. E então Maria estava atenta. Não estaria propriamente atenta àquilo que muitas vezes nos preocupa a nós, que é se está bem vestido, se está mal vestido, se faz, se aconteceu. Maria estava atenta ao essencial. E apercebeu-se que faltou o vinho.
E imaginamos o que seria, de facto, daquela festa, do desastre, do que seria daquela festa de casamento no dia seguinte. Mas como é que isto está a bater? Portanto, isto é, nas nossas comunidades cristãs, nós temos que estar atentos. Atentos às situações de fragilidade, atentos às situações de pobreza, atentos aos mais necessitados, atentos àquelas situações que muitas vezes nos escapam pelos dedos das mãos. Nunca tinha reparado, não tinha pensado nisso. E isto só, de facto, uma estrutura, realmente um serviço organizado, consegue estar, de facto, com os tentáculos, de facto, não a preocupar-se com questões meramente, às vezes, arbitrárias, mas, de facto, aquilo que é essencial. E depois há aqui outra questão que Maria nos mostra. Disse-lhe a Jesus, eles não têm vinho. De forma discreta. Só Jesus é que o viu. Só ele é que o viu. Ou seja, além da atenção aos outros, a nossa ação deve ser discreta. Nomeadamente devemos evitar aquela questão do alarme público, do saber-se, que leva muitas vezes a que as pessoas, a chamada pobreza envergonhada, muitas vezes não reagem e podem reagir mal. E têm o direito de o ser. Perfeitamente, as pessoas têm todo o direito de sentir vergonha de repente, de um momento para o outro, muitas vezes, se sentir numa situação de fragilidade social. E, portanto, a nossa ação como movimentos, como serviços sociocaritativos, como comunidade cristã, deve lidar com grande caridade com estas situações. Por isso, esta discreção. Portanto, de forma perfeitamente discreta. Atenta e discreta. E, nesse aspecto, realmente, Maria é sempre para nós um exemplo extraordinário. Portanto, como disse, a ação da comunidade deve ser atenta e discreta. E qual a ação, então? Agora perguntamos-nos se de facto, enfim, está tudo ok, se nas nossas comunidades cristãs, se realmente estamos tudo ótimo. E aqui assim aponto as minhas preocupações. Da carta pastoral Chamados à Caridade, em 2010, o Sr. António fala da formação de grupos de ação socio-caritativa em algumas paróquias e a revitalização dos outros já existentes. E nós temos conhecimento, nós soubemos, enfim, com grande agrado, que em algumas paróquias onde ainda não havia estes grupos socio-caritativos, eles foram implementados e foram inclusivamente, em algumas outras em que já havia, foram incrementados. Ou seja, foram alterados, foram revigorados e, de facto, nós temos exemplos, alguns exemplos na nossa diocese, de grupos que estão a trabalhar de forma absolutamente extraordinária. Trazer a ação socio-caritativa para a agenda. Fala-se muito da agenda política. Eu penso que a Igreja também tem que trazer algumas questões para a agenda, torná-las mais presentes, torná-las mais premente a sua preocupação, tornar a preocupação com os pobres como uma preocupação efetiva da Igreja. Tal como a catequese, tal como as outras dimensões da Igreja são realmente uma preocupação efetiva, que esta seja também, que não caia no esquecimento. Penso que é muito importante. A coordenação mais efetiva da pastoral social, nomeadamente na vertente socio-caritativa. Eu sei que a nossa realidade, eu conheço a realidade da nossa diocese. Nós temos, por um lado, as conferências de São Vicente de Paulo, temos, por outro lado, os grupos Cáritas, temos depois também, em algumas paróquias, grupos socio-caritativos sem denominação, são paroquiais. Mas eu penso que falta aqui um elemento que possa evitar esta ação, que possa realmente tornar premente esta necessidade das nossas paróquias, muitas vezes, repensar-se. Nós estamos estamos há 2 dias a falar em discernimento, e eu penso que é tempo de, nas nossas paróquias, se fazer um discernimento sobre como é que as nossas comunidades, como é que os nossos grupos socio-caritativos estão a trabalhar. Eu sei que fazem o melhor que são capazes. Eu sei que estão envelhecidos e que é difícil a substituição. Mas também pergunto, será que as pessoas que estão há 20, 30, 40, 50 anos nos grupos socio-caritativos estão dispostos a aceitar que outras pessoas venham, que introduzam novos métodos de trabalho, que trabalhem de forma diferente do que aquilo que já foi feito há dezenas de anos e que, de altura, era extremamente válido e continua a ser. Mas, se calhar, precisamos despertar.
se calhar precisamos de picar. Pois é isso que eu acabava, não sei se... Pronto, ia estar aqui a... O que tem faltado aos vários níveis, o que é que deve ser melhorado, se a preocupação com os pobres e marginalizados se tornar de facto uma verdadeira preocupação, os diversos agentes encontrarão de certo formas de chegar mais próximo destes discernimento. Vamos confiar no Espírito Santo que ele se preocupe com esta questão. E de forma muito breve, a reorganização dos serviços já existentes, como já falei, a atenção às situações por vezes encobertas, não cairmos numa destas tentações. Na minha paróquia não há pobres. Portanto, não há problemas. Já ouvi dizer isto. Na minha paróquia resolvemos os problemas dos nossos pobres. Também já ouvi isto. São duas tentações que eu diria diabólicas. Que é uma maneira de nós nos afastarmos. Porque o trabalho tem que ser em comunhão, o trabalho tem que ser articulado, o trabalho tem que ser... Pois as pessoas circulam com uma facilidade extraordinária de um momento para o outro, de um sítio para o outro. Que atitudes assumir, tendo em conta os desafios do Papa? E este é o último slide. O Papa Francisco... O Papa Francisco aponta-nos para um grande despojamento de nós próprios na atenção aos irmãos mais desfavorecidos. Continuamos a gostar muito de dar coisas, damos muitas coisas, roupa, com fartura, tudo, mais alguma, inundamos as casas das pessoas de tudo, mais alguma coisa, mas não nos damos a nós. A ação deve abranger outras necessidades que não apenas alimentos, que não apenas roupa. Olhamos por vezes com sobranceria os que precisam de ajuda em vez de humildade. E aqui, desculpem, mas olha aqui um parênteses. Neste consistório de 28 de junho de 2018, em que todos nós temos presente, o Papa dizia de grande altura: ninguém está autorizado a olhar de cima para baixo, apenas e só quando for para ajudar aqueles que estão caídos. Sr. António, o senhor estava lá. E ouviu como eu. A nossa ação junto dos mais fragilizados tem necessariamente de respeitar a integralidade da pessoa e na atitude da sua valorização integral. Não apenas numa dimensão, mas em dimensão integral. Como pessoa, como filho de Deus. É muito obrigado. Temos 3 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Não, viu, Agora está. Boa tarde a todos. Então, a última intervenção, penso eu, aqui deste painel, pelo menos, como o Padre Armindo Castão disse, também não sei muito o que é que estou aqui a fazer. Eu não sei se vou dizer alguma coisa de novo. De qualquer forma, vou partilhar algumas ideias. E já que tenho tempo de pena, vou obrigar-vos a seguir essas ideias, se tiverem com atenção, claro. Eu tenho isto organizado como se fosse uma refeição com as entradas, com sopa, com segundo e com sobremesa. Agora não sei se é para dar a refeição completa. Pode ser a refeição completa? Então, olha, para o Armindo é que decide, vai ser a refeição completa. E como sou muito otimista, tenho aqui várias ideias. Vou fazer tipo um caçador, dispara um cartucho com muitos chumbos e espera que algum acerte. Então tenho aqui várias ideias. Olha, se conseguir acertar com alguma e que vos ajude e que nos ajude, é essa a pretensão. Vou ler para tentar ser mais... conseguir passar essas ideias todas. Já agora estão aqui umas coisas pelo caminho que são os sinais de pista, que isto para os escuteiros pode ajudar, está bem? Está aqui alguns escuteiros. Então, o desafio que me foi colocado, e que agora coloco sobre todos nós, é, e cito, no horizonte de uma nova geografia eclesial, como pensar a reorganização da ação pastoral de uma igreja em saída, em concreto, para estar com os que seguem novas pistas para o amanhã. Desta formulação, saliento as expressões estar com quem? Os que seguem novas pistas, como? Para o amanhã. Porquê? Talvez nos ajude a aprofundar um pouco estas expressões
e a sua correlação. Estar com é a verdadeira comunhão, uma atitude cúmplice, humilde, responsável, de entrega incondicional. É a única forma de podermos estar entre irmãos numa comunidade forte e feliz. É o expoente máximo da fraternidade. Os que seguem novas pistas, os que seguem novas pistas, podem ser que cada um de nós, se ousarmos ultrapassarmos, sendo as novas pistas uma nova atitude. A criatividade, a alegria, a audácia, o desafio, a esperança, a vontade, o otimismo. Deus não está escondido entre quatro paredes. Olhamos em redor e encontramos Deus nas pequenas coisas, em gestos, em apelos, em sinais, na natureza e no homem. Melhor, em todos os homens. Deus está lá. Deus está cá. As novas pistas não são as pistas repisadas que estão esgotadas e que não trazem novidade, como, por exemplo, refere o Sr. Bispo na carta pastoral, a prática de religiosidades meramente formais, rituais e burocráticas. Precisamos, sim, de seguir novas pistas, sendo estas pistas os verdadeiros sinais de Deus nos nossos dias. Não é difícil, porque os sinais de Deus estão em tudo e em todos, sendo apenas olhar ou discernir. O amanhã é o lugar de cada um de nós, é a terra prometida, a terra que sonhamos e para a qual não desistimos de caminhar. Essa terra não é longe, nem é distante, nem fisicamente, nem temporalmente. Essa terra prometida está em cada um de nós e sempre que quisermos. Como o Padre Armindo disse, essa terra não está sujeita ao tempo cronológico que há de vir, mas sim ao tempo oportuno, ao tempo certo. E esse não é o lógico fino, mas sim cada um de nós. Portanto, quem caminha sou eu, somos nós. E com quem? Com todos. Todos mesmo. E como caminhar? Seguindo as novas pistas. Pistas que são sinais de Deus. Sinais de Deus que abundam e enchem o nosso mundo. E porquê caminhar? Para chegar ao amanhã com a esperança que nos dá a nossa fé. Isto foi as entradas. Não sei se vocês perceberam. Um bocado longo. Este sinal, para quem não sabe, é um sinal de mensagem nas imediações. Mensagem escondida nas imediações. Sentimos hoje em melhores condições para fazer este discernimento que são estas jornadas, porque temos a ajuda do nosso bispo, do António, que, bem iluminado por Deus, nos oferece mais uma carta pastoral tão rica, atual e desafiadora. É impossível, em tão pouco tempo, evidenciar toda a reflexão e também todas as pistas que o nosso bispo nos indica nesta carta pastoral. No entanto, organizando uma linha que nos leva a refletir sobre as pistas que nos podem permitir ser igreja em saída, temos forçosamente que abordar as estratégias pastorais e pedagógicas. Sobre as estratégias pedagógicas, permitam-me citar o Sr. Bispo relativamente ao acolhimento dos mais jovens. Tomar a iniciativa de se aproximar dos jovens, escutá-los nas suas críticas, aspirações, inquietações e exigências e dialogar com eles sem os julgar e condenar à partida. Apresentar um cristianismo alegre e atento aos problemas contemporâneos, mencionando ações e testemunhas interpelantes, interrogar-nos sobre que rosto de Deus, de igreja e de vida cristã no mundo transmitimos. Oferecer a experiência de comunidades cristãs com relações humanas, acolhedoras, calorosas, autênticas. Falar linguagens claras, compreensíveis, ligadas à vida. Cuidar da identidade e qualidade das figuras educativas de referência, que sejam modelos atrativos, mas coerentes e autênticos. Escolhendo e convidando os animadores mais capazes e não qualquer um que se oferece. Fim de citação. Referindo-se a esta abordagem, o Sr. Bispo, a determinado momento, usa a expressão, e cito, pedagogia de Jesus. Esta pedagogia de Jesus, esta abordagem, parece-nos nunca ter sido tão atual como nos nossos dias. As respostas que tanto procuramos, continuamos a tê-las apresentadas e exemplificadas pelo nosso Mestre.
Bem, julgo ter sido convidado para estar aqui pela minha ligação ao escotismo, à catequese e também em tempos ao MCE. Assim, eu ouso ensaiar uma analogia entre as metodologias pedagógicas praticadas essencialmente pelo escotismo e MCE e a pedagogia de Jesus. Mas vou ser muito ousado, eu sei. O fundador do escotismo, Baden-Powell, teve um sucesso imenso e praticamente imediato na criação do escotismo, porque pelo exemplo e pelo acompanhamento próximo criou uma fraternidade mundial de acolhimento, sonho e desafio acessível a todas as crianças e jovens. Já mais de 100 anos passaram desde o início deste movimento mundial e continuamos a procurar recolher, identificar e potenciar a essência dessa metodologia. Neste momento, essa metodologia educativa é caracterizada pelos seguintes elementos que se consideram indissociáveis. E vou citar: aprender fazendo, lei e promessa, mística e simbologia, relação educativa, sistema de patrulhas, sistema de progresso e vida na natureza. Quando cito estes elementos do método escotista, rapidamente e facilmente conseguimos associar à tal pedagogia de Jesus. Apresento uma hipótese que nos remete para a sua presença entre nós. O aprender fazendo, como Jesus que dá espaço, responsabiliza e envia os discípulos. A lei e a promessa, a boa nova, amar uns aos outros e a promessa do reino de Deus. A mística e a simbologia, por exemplo, as parábolas. A relação educativa, a proximidade, acompanhamento e caminhada ao lado dos discípulos. O sistema de patrulhas, o grupo de discípulos no projeto comum, atendendo aos talentos e fragilidades de cada um. O sistema de progresso, o apelo à conversão, o desafio do homem novo que é ele. E a vida na natureza, a natureza como casa e charneira de mudança. Por exemplo, o Monte das Oliveiras, os lírios do campo, etc. Aproveita, deixa e aprofunda um dos elementos da pedagogia, o sistema de patrulhas. Elemento fundamental de funcionamento de qualquer sistema educativo ou até qualquer processo gregário e comunitário. O sistema de patrulhas tem como motor o método de projeto. O grupo funciona porque há projeto. E o projeto existe e é concretizado porque há grupo. Tome-se como, por exemplo, a abordagem de Jesus quando define o projeto de evangelização e o apresenta ao seu grupo de discípulos. O método de projeto impõe uma disciplina no processo de concretização dos sonhos e deixa pouca margem para o acaso e para a imponderabilidade ou para a ligeireza de abordagem. E pode-se resumir nos seguintes passos. O método de projeto que nós usamos no escotismo resume-se ao lançamento, à concepção, ao enriquecimento, à realização e depois à avaliação. O que poderá acontecer vezes sem conta e acontece. O grande projeto de Deus, da criação e da recriação do ser humano, é também um bom exemplo de um projeto divino que também nos é acessível. Podemos comparar o projeto de Deus a este sistema de projeto. Nós, como sonho de Deus, a criação, o enriquecimento como entrega do seu Filho e a realização, eu, agora, em cada um e cada um de nós, e a avaliação, a misericórdia e o perdão. E isto continua a existir, porque Jesus não desiste de nós, Deus não desiste de nós, e, portanto, continuamos sempre como projeto de Deus. Uma outra metodologia de abordagem de projetos que tem mostrado grandes valias é o chamado método de revisão de vida, que o Padre Armindo já falou, e eu também não vou ser muito exaustivo nele. Já está. Então vou passar à sobremesa, é isso? É. Mas, como já foi dito pelo Padre Armindo, portanto, tem três palavras-chave, tem três momentos. O ver, que não é meramente olhar, é predispor-se a estar atento. O julgar, que é o confronto com os valores do Evangelho e a justiça de Deus. E o agir, que é o compromisso de tomar uma atitude. Então, vamos para a sobremesa. É lícito que perguntem, mas o que é que isto tem a ver com a reorganização da ação pastoral de uma igreja em saída? O método pedagógico escotista?
o sistema de patrulhas, o método de projeto, a revisão de vida. Parece que foi, mas não foi apenas propaganda. A verdade é que estou convicto que a assunção destes processos no dia-a-dia da nossa ação pastoral, por si só, irá implicar uma saída. Uma saída que estes processos forçam em nós, porque nos forçam a discernir, abrindo a nossa visão e o nosso coração. E também uma saída porque seremos obrigados a colocar a nossa ação no outro. Porque as novas pistas que seguiremos são efetivamente os sinais de Deus que sabemos estarem em todo lado e em todos. Parecem conceitos complicados. Não são. São, no fundo, uma reformulação humana da pedagogia de Jesus e do projeto de Deus. E por falar em descomplicar e simplificar, à boa moda de escotismo, costumamos dizer KISS. Aquele símbolo quer dizer ir a toda a velocidade. Que, curiosamente, quando tem mais um S, quer dizer beijo, traduzindo do inglês. Mas é a sigla que usamos para Keep It Simple. Mantém as coisas simples. Ou simplifica. Ou melhor, não baralhes. No fundo, foi a novidade que Jesus trouxe. Jesus veio dizer kiss, ou seja, não baralha. Basta amarem-se uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Volto novamente a Baden-Powell. Um dia, alguém achou que não havia momentos específicos para a animação da fé na pedagogia de Baden-Powell. E alguém perguntou, então, e Deus? Onde é que entra Deus na sua pedagogia? E PP disse, Deus não entra, porque Deus já lá está. Não vou baralhar mais. Regresso ao início e aos sinais de Deus e vejo-me a pensar em todos os que se envolvem em causas sociais, do fornecimento de comida aos que mais precisam, de vestuário, de um abraço, de um sorriso, cuidados médicos, conforto, aos marginalizados e esquecidos, em todos os que se envolvem em mostrar caminhos para o futuro, acompanhando e educando, os que defendem a igualdade de oportunidades, os que aceitam as diferenças, quaisquer que sejam, mesmo não as compreendendo, e as defendem. E os que defendem e valorizam os que não se conseguem defender. Nos que amam a criação e se dedicam à defesa da natureza e sua proteção, nas florestas, na agricultura, em combater qualquer tipo de poluição, os que amam os animais e os defendem contra as agressões, dignificando também a sua existência. Em todos os que usam, entre aspas, a sua vida, mesmo de forma exuberante, exótica, muitas vezes de forma errante, mas que sentem a magia, o milagre e o destino de se verem possuidores de uma existência improvável. Em suma, todos os que se veem portadores de uma individualidade, de uma vida e que vivem apaixonados, encantados e encadeados pela sua luz. E eu pergunto, Deus está nestas existências? O que é que achas? Sim, está. Então e nós? Estamos lá? Nós, o povo de Deus, a Igreja, estamos lá? Lá é onde estaremos, onde Deus está. Vamos sair? Vamos lá? Tem dito. Eu sou humano e preciso ir ao quarto. Cardeal! Pedro, não eram primeiras conclusões. As conclusões depois aqui esta se calhar porque estar ao vivo. Porque depois, não era preciso dar ao contrário. Esses síntese e o comentário, depois a conclusão é só a hora de fechar. Não tem mais nada. Eu 2 minutos. Eu estive 2 e no final deixei-me positivo. Mas os dois